Olá! Neste vídeo vamos fazer uma revisão dos módulos 5 e 6, que são os conteúdos que serão verificados no nosso teste avaliativo de número 3. Então nós vamos revisar determinantes, autovalores e autovetores, diagonalização de matrizes, produto interno, ortogonalidade, projeção ortogonal de um vetor sobre outro e outros temas relacionados à ortogonalidade. Começamos então pelos determinantes. O que acontece? Nós estamos trabalhando com matrizes quadradas, certo? Então, a toda matriz quadrada, a gente associa um número real que nós chamamos de determinante. Como é que ele vai ser calculado? Bom, neste vídeo aqui eu vou explicar como calcular o determinante utilizando operações elementares. Né? Aquelas operações elementares que a gente utiliza quando a gente quer escalonar uma matriz. Lembramos que são 3 as operações elementares. Né? Pode ser a troca de linhas, pode ser a multiplicação de uma linha toda por um número real, ou ainda pode ser a substituição de uma linha pela própria linha somada com um múltiplo de outra linha. Então, essas são as 3 operações elementares. Contudo, dependendo da operação elementar que a gente utiliza, né, isso pode alterar o determinante. Então, a operação elementar que não altera o determinante é aquela que substitui, né, a linha i pela soma da linha i com um múltiplo de outra. Aí não importa qual seja a outra. Porém, né, tem que ser pela própria linha i somada com um múltiplo de outra. Isso não altera. Por quê? Se você multiplicar a própria linha, por um número k, então o determinante fica multiplicado por k. E ainda acontece o seguinte, se você trocar 2 linhas de lugar, isso troca o sinal determinante. Então a ideia é ir fazendo todas essas operações elementares até que chega no momento em que a matriz está na forma escalonada, ou seja, ela está naquela forma triangular. O que acontece? Quando uma matriz estiver dessa forma, nós vamos ver que o determinante é simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal, certo? Então, a ideia seria exatamente essa, chegar nesse ponto, porque aí então poderíamos dizer que o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Mas só quando a gente chega nessa forma U, que seria a forma escalonada da matriz, certo? Você não pode pegar direto, né, os elementos da diagonal principal de A e sair multiplicando eles e dizer que isso é o determinante. Isso não é o determinante. Né? Apenas quando chegar na forma escalonada. Mas tem que ver se uma dessas operações aqui, né, não foi realizada. Se foi realizada, tem que cuidar que ela pode alterar o determinante. Então, por isso que o determinante de A, ele é menos 1 elevado ao número de vezes que você trocou de linha, vezes o produto dos elementos da diagonal principal de U, desde que você só tenha feito esse tipo de operação elementar, ou seja, de substituição da linha pela soma da própria linha com o múltiplo da outra. Caso você tenha multiplicado a própria linha por um número, ó, a própria linha aí foi multiplicada por k, isso multiplicará o determinante por k. Vamos ver, então, como isso ficaria nesse exemplo. Calcule o determinante dessa matriz. Então, é uma matriz 3 por 3, a gente até sabe assim, facilmente calcular esse determinante, mas vamos utilizar a regra das operações elementares para calcular o determinante dessa matriz. Então, vejamos, o que a gente pode fazer nessa matriz aqui? Então, como eu já estou vendo que tem um 1 aqui, né, a gente sabe que a gente pode utilizar aquelas operações elementares para zerar os elementos abaixo da linha 1 ali na coluna 1. Então, a primeira operação, por exemplo, eu faria a linha 2 receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Note que eu estou somando a própria linha 2 com um múltiplo de outra. Isso não altera a linha 2. A mesma coisa se eu fizer na linha 3. Se eu fizer a linha 3 receber a linha 3 menos a linha 1, aí não vai alterar o determinante. Note que se você fizesse ao contrário, linha 1 menos linha 3, aí você estaria multiplicando a linha 3 por menos 1. Então, é a própria linha somada ou subtraída com um múltiplo de outra. Isso não altera o determinante. Então, isso vai dar uma nova matriz, certo? Então, isso aqui vai me dar uma nova matriz, eu vou chamar isso aqui de A1. Então, a matriz A1 agora passaria a ser 1, 2, 3. Então, aplicando essa operação elementar, multiplicando a primeira linha por menos 2, somando com a segunda. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. Menos 6 com mais 1 vai dar menos 5.
Isso na linha 2. E na linha 3, 1 menos 1, então vai dar 0. 4 menos 2 vai dar 2. 4 menos 3 vai dar 1. O que nós temos até aqui garantido? Que o determinante de A é igual ao determinante de A1. Por quê? Porque a gente aplicou operações elementares que não alteram o determinante. O que mais a gente pode fazer? Bom, a gente pode perceber o seguinte, essa segunda linha ficou toda com um menos 5. Se dá vontade aqui, por exemplo, de dividir toda por menos 5. Eu posso fazer isso? Ou seja, eu poderia, se quiser, fazer a operação elementar que a linha 2 recebe menos 1/5 da linha 2, ou seja, eu estaria dividindo todos os elementos por menos 5, eu posso realizar essa operação elementar. Contudo, o que vai acontecer? Na nova matriz que eu vou obter, que seria 1, 2, 3, toda a segunda linha dividida por menos 5, 0, 1, 1, e mantendo ainda 0, 2, 1, note que eu estou multiplicando por menos 1/5, né? A matriz original. Significa que o determinante de A2 não é mais igual ao determinante de A1. Na verdade, ele é menos 1/5 do determinante de A1. E que, por sua vez, né, é menos 1/5 do determinante da matriz A. E significa que o determinante original que eu quero é menos 5 vezes o determinante de A2. Então, se eu calcular a matriz A2, né, eu quero saber o determinante da original, eu vou ter que remultiplicar por menos 5, porque foi isso que eu tive que fazer, essa divisão por menos 5, para chegar no da 2, certo? Então, tem que ter essa lembrança depois, no final. Bom, essa aqui já está quase escalonada, só faltaria, então, zerar o 2 abaixo do 1, fazendo a operação elementar, linha 3 recebe, então, a linha 3 menos 2 vezes a linha 2, para cancelar aqui. Aí eu vou chegar numa matriz A3, essa matriz A3, então, vai ser 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, então, menos 2 mais 2 vai dar 0, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Note que essa operação elementar não altera o determinante, então o determinante de A3 é igual ao de A2, mas lembre que A2 é menos 1/5 do determinante de cima, certo? Tem essa realidade. O que acontece? A matriz A3, ó, ela é triangular, porque ela tem só zeros abaixo da diagonal. Então, o resultado que nós temos é que o determinante é o produto dos elementos da diagonal, se a matriz for triangular. Como a matriz é triangular, essa matriz é triangular, não importa se zeros abaixo ou zeros acima, então o determinante de A3 vai ser 1 vezes 1 vezes o menos 1, que vai dar menos 1, certo? Porém, o da original, lembre que o determinante da A é menos 5 vezes o determinante da A2, mas o da A2 é igual ao da A3 porque essa operação elementar não altera o determinante. Então, o determinante de A é menos 5 do determinante da A3, então é menos 5 vezes menos 1, então isso aqui vai dar mais 5. Certo? Bom, pode ser que tenha ficado aparentemente meio longo esse processo, né? E você tem aquela, por exemplo, a regra de Sarros, que poderia ter utilizado para padrões de 3x3, mas imagine que você possa ter uma matriz maior, né? Uma matriz 4x4, 5x5, significa que cada vez ficaria mais difícil um cálculo determinante. Aquela fórmula da regra de Sarros, por exemplo, ela só vale para 3x3, ela não valeria se fosse uma matriz de ordem maior. Então, esse resultado é geral, esse resultado da aplicação do método, né, da eliminação gaussiana, né, de escalonar a matriz, ele é geral para qualquer matriz quadrada. Portanto, o determinante dessa matriz é 5. E aí, qual vai ser a grande importância do determinante? A grande importância do determinante, pelo menos aqui no nosso curso de álgebra linear, vai ser a caracterização de matrizes que são ou não invertíveis. Então, lembra que matriz invertível, né, é uma matriz A que admite uma inversa, ou seja, uma matriz A na menos 1, que multiplicada por A resulta na matriz identidade. Então, o que nós vamos saber é que a matriz só será invertível se e somente se o seu determinante for diferente de zero. Essa é a grande coisa. Uma matriz é invertível se o determinante é diferente de zero. Logo, se o determinante for zero, ela não é invertível, ou seja, não existe a inversa de A. Uma matriz que multiplicada por A resultaria da matriz de identidade. Então, isso que nós queremos, que o determinante de A seja diferente de zero, certo? Então, o que acontece? Isso agrega naquele resultado que nós já tínhamos sobre matriz invertível, lembra? Lá na área anterior da matéria. Nós sabemos que uma matriz invertível é aquela que tem todas as colunas LI, ou seja, todas as suas N colunas LI, o que
corresponde a ter um posto, que é a dimensão do número de colunas, né? Que é N, ou seja, o posto máximo, todas as colunas Li. E, automaticamente, o espaço nulo teria dimensão zero, ou seja, por quê? Porque só o vetor nulo é solução do sistema homogêneo a x igual a zero. Ele admite somente a solução trivial. E isso era justamente quando acontecia da matriz, quando ela era invertível. Então, agora, a gente agrega mais essa propriedade de dizendo que, além de tudo isso, o determinante A é diferente de zero. Então, uma das coisas aqui não acontecendo significa que a matriz não é invertível. Então, se o determinante de A for zero, então a dimensão do nulo vai ser maior do que zero, o sistema homogêneo vai admitir infinitas soluções, nem todas as colunas serão Li, vai ter coluna LD, o posto de A vai ser menor do que N e a matriz não será invertível, certo? Isso que significa dizer que esses itens são equivalentes. Bom, essa ideia de matriz invertível, então, ou não, vai ser, e de existência ou não de soluções não triviais do sistema homogêneo, vai estar diretamente ligada com a procura dos chamados autovetores da matriz. Então, o que são autovalores e autovetores? Então, um escalar lambda, ele é chamado de autovalor de uma matriz A se existir um vetor não nulo. Isso é importante. Tem que existir um vetor não nulo x de Rn, tal que A aplicado no vetor x tem que dar lambda vezes x, ou seja, tem que dar um múltiplo escalar do x, certo? Então, quando acontecer de existir um vetor não nulo de maneira que a matriz A aplicado no x resulta em lambda x, nós vamos dizer que x é um autovetor da matriz A associado ao autovalor lambda. Então, ele é um autovetor porque a transformação linear aplicada por A em x resulta no múltiplo escalar do x, certo? Então, é como se fosse um vetor indo não nele mesmo, mas indo num vetor de sua mesma direção, né? Um múltiplo escalar dele. E esse múltiplo escalar é chamado de autovalor, certo? Bom, quando é que então que essa matriz vai ter autovalores e autovetores? Não é automático que ela vai ter, certo? Então, como é que eu vou garantir a existência de um vetor não nulo tal que ax igual a lambda x? Note que escrever ax igual a lambda x é equivalente a escrever isso numa forma de um sistema homogêneo, só que passando, né, o lambda x para o outro lado, vai ficar a menos lambda i vezes x, certo? Não pode ser só A menos lambda, né? Porque você tem aqui uma subtração de matrizes, né? Então, note que fazer A menos lambda I estará subtraindo lambda de cada um dos seus elementos da sua diagonal principal. Então, a matriz A menos lambda I aplicada no vetor x tem que resultar, então, no vetor nulo. Certo? Então, um sistema homogêneo. O que a gente quer? Uma solução não trivial desse sistema, certo? Bom, mas a gente acabou de ver que para o sistema admitir solução não trivial, então significa, né, que o nulo dessa matriz não pode ser o zero, então essa matriz não é invertível, porque se ela fosse invertível, esse sistema homogêneo só admitiria a solução trivial x igual a zero. Note que o zero trivialmente satisfaz A vezes zero dá lambda vezes zero, certo? Mas isso não nos interessa, porque ele é um vetor trivial que não nos permite encontrar um múltiplo não trivial dele, né? Então, o que acontece? Então, para ter soluções não triviais, a matriz não pode ser invertível. E acabamos de ver que matriz ela não é invertível se o determinante for igual a zero. Então, para esse sistema para ele admitir solução não trivial, obrigatoriamente o determinante da matriz do sistema homogêneo. Note que a matriz do sistema homogêneo é A menos lambda I. Então, o determinante de A menos lambda I é que tem que ser igual a zero. Então, se isso acontecer, né, ele vai admitir soluções não triviais. Então, eu quero que A menos lambda I não seja invertível, certo? Ou seja, ela tenha um espaço nulo não trivial, certo? Então, o que acontece? Os autovetores são as soluções do espaço nulo de A menos lambda I, certo? Então, vai ser um autovetor, né, e lambda vai ser um autovalor se isso aqui tiver, então, uma dimensão maior do que zero, ou seja, soluções não triviais. Nós já vimos na área passada que o nulo de uma matriz ele é um espaço vetorial, certo? Ou seja, todos os vetores tais que aplicado nessa matriz resulta no zero é um espaço vetorial. Então, ele é chamado de autoespaço.
de A associado ao autovalor lambda. Por quê? Porque é formado por todos os autovetores associados ao lambda. Então, o conjunto formado por todos os autovetores associados ao mesmo lambda, tem que ser o mesmo para todos, vai ser chamado de autoespaço. Então, o autoespaço de A é o espaço nulo de A menos lambda I, que, por sua vez, é o conjunto de todos os autovetores associados a lambda. Bom, então acabamos de ver que para o lambda ser um autovalor de A, só vai acontecer se A menos lambda I for não invertível, que é equivalente, como vimos, ao determinante de A menos lambda I ser zero. Ao impor essa condição aqui, nós temos uma equação. Essa equação é chamada de equação característica de A, certo? E essa equação, na prática, vai ser um polinômio, tá? Porque ela vai ser, né, uma expressão polinomial na variável lambda. Note que isso aqui ainda ela é uma incógnita, porque não sabemos ainda qual é o valor de lambda, certo? Então, isso aqui vai dar somas de potências de lambda, isso vai dar um polinômio na variável lambda. Então, isso significa que, ao querer encontrar os autovalores, queremos achar as raízes desse polinômio, ou seja, os valores de lambda que tornam o determinante de A menos lambda I igual a zero. Então, um lambda é autovalor, se somente se lambda é uma raiz do seu polinômio característico. E é exatamente assim que encontraremos os autovalores, certo? Então, no exercício aqui, diretamente, queremos os autovalores e os respectivos autoespaços dessa matriz. Então, note que é uma matriz 2 por 2, certo? Então, os autovetores são vetores de R2, né? Cada coluna aqui é uma matriz, né, com duas entradas. Então, o que acontece? Como é que a gente acha os autovalores? Como vimos, a gente tem que, para descobrir os autovalores, teremos que fazer com que o determinante de A menos lambda I seja igual a zero. Mas o que é A menos lambda I mesmo? É subtrair lambda de cada elemento da diagonal principal. Então, tinha menos 3, fica menos 3 menos lambda. Tinha 4, 4 menos lambda. As outras posições da matriz não se alteram. E aí nós temos que calcular o determinante dessa matriz, certo? Bom, aqui no caso, como é uma matriz 2 por 2, é fácil, né, de calcular o determinante. A gente sabe que no 2 por 2 é só o produto dos elementos da diagonal principal menos da secundária. Então, é menos 3 menos lambda vezes 4 menos lambda menos o menos 6, certo? Então, isso aqui, fazendo toda a distributiva, vai dar lambda ao quadrado, mais 3 lambda com menos 4 lambda vai dar menos lambda, e aí menos 12 mais 6 vai dar menos 6. Como é um polinômio de grau 2, é fácil encontrar as raízes, né? Então, se a gente aplicar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, a gente descobre facilmente, né, que uma das raízes é 3 e a outra raiz é menos 2. Então, nós temos dois autovalores, lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a 2. Menos 2. Note que seria exatamente o máximo possível de autovalores diferentes que poderíamos encontrar, certo? Porque é uma matriz 2 por 2, ela tem no máximo duas raízes, certo? Então, vamos... Já descobrimos, então, quais são os autovalores. É 3 e menos 2, certo? Agora, falta achar os autoespaços. Como é que acha os autoespaços? Então, os autoespaços, como a gente viu, né, são as soluções não triviais de A menos lambda I x igual a zero, certo? Para cada autovalor encontrado. Então, por exemplo, para lambda 1 igual a 3, nós temos que achar as soluções de A menos 3i, que vezes um vetor x resulta no vetor nulo. Então, o que acontece? A gente tem que achar soluções da matriz A menos 3i, que é substituir o lambda por menos 3 na matriz A menos lambda I, que na prática é subtrair 3 dos elementos da diagonal principal de A. Então, vai ficar menos 6, e 4 menos 3 vai dar 1. Então, vai ficar menos 6, 3, menos 2, 1, que aplicado, então, num vetor x, um vetor x tem duas coordenadas, x1, x2, tem que resultar no vetor nulo 0, 0. Note que, obrigatoriamente, tem que dar um sistema homogêneo com infinitas soluções, ou seja, com variável livre, certo? E é o que vai acontecer, por exemplo, que a gente consegue ver que a gente tem linhas múltiplas aqui, certo? Então, na prática, a gente só vai ter uma equação, por exemplo, menos 2x1 mais x2 igual a 0. Então, isso aqui significa que x2 vai dar igual a 2x1, certo? Portanto, x1 é livre, né? Todas as soluções desse espaço aqui são tais que o x1, x2, são tais que o x1 é x1,
mas o x2 é 2x1. Portanto, são todos os múltiplos do vetor 1, 2, certo? Então, eu posso dizer que o autoespaço, ou seja, o espaço nulo de A menos 3i, é o espaço gerado por todos os múltiplos do 1, 2, então é o espaço gerado pelo 1, 2. Bom, aí tem que fazer a mesma coisa, só que agora para o lambda igual a menos 2. Então, aplicando o menos 2, então eu tenho que fazer A menos o lambda, então A mais 2i, vezes um vetor x dando igual ao vetor nulo. Dessa vez, então, eu tenho que somar 2 na diagonal principal, então menos 3 mais 2 vai dar menos 1, 3 menos 2, 4 mais 2 vai dar 6, que aplicado num x1, x2, isso aqui resulta em 0. Bom, de novo um sistema homogêneo, só que agora com outras equações. Nessa equação aqui, menos x1 mais 3x2 é 0, e, portanto, x1 é igual a 3x2. Então, nesse caso aqui, é fácil de ver que o espaço nulo, né, de A mais 2i vão ser o espaço gerado por todos os múltiplos do vetor, onde a primeira coordenada é 3 vezes a segunda, então todos os múltiplos de 3, 1. Então, esse é o autoespaço associado ao 3, que é o espaço gerado por 1, 2, e esse, o espaço gerado por 3, 1, é o espaço gerado por menos 2, certo? Vejamos então um próximo exemplo. Neste exemplo, temos uma matriz 3 por 3, né, e queremos encontrar todos os seus autoespaços. Então, já vimos que os autoespaços são o conjunto dos autovetores associados aos autovalores da matriz. Então, primeiro temos que encontrar os autovalores para então descobrirmos quais são os autovetores. A ideia seria a mesma, certo? Para encontrar os autovetores, temos que calcular o determinante da matriz B menos lambda I, e esse determinante precisa ser igual a 0, certo? Então, temos que calcular, né, o determinante de quem? De uma matriz em que nós subtraímos lambda dos elementos da diagonal principal e mantemos intacto os elementos fora da diagonal. Bom, o que vai acontecer? Nesse caso em particular, note que a matriz ela é triangular, né? Ou seja, ela tem zeros abaixo da diagonal. Então, neste caso, sim, podemos dizer que o determinante é, de fato, o produto dos elementos da diagonal principal, certo? Então, é simplesmente pegar os elementos da diagonal principal e multiplicá-los. O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar um polinômio de grau 3, certo? E queremos saber quando que ele dá igual a 0. Mas note que não é necessário fazer nenhuma conta, né, nenhuma distributividade, nenhuma simplificação para identificar quais são as raízes desse polinômio, porque ele já estaria na sua forma fatorada, ou seja, as suas raízes são exatamente os valores de lambda que anulam cada um dos fatores. Então, quando é que 2 menos lambda vai ser igual a 0? Bom, se lambda for igual a 2, quando é que 2 menos lambda é igual a 0? Se lambda for igual a 2. Quando é que menos 1 menos lambda vai ser igual a 0? Quando lambda for igual a menos 1. Então, note que esse é um polinômio de grau 3, que tem 3 raízes reais, porém 2 iguais. Quando acontece isso, a gente diz que a raiz tem multiplicidade de 2. Bom, e outro detalhe, note que esses valores 2, 2 menos 1 são exatamente as entradas da diagonal da matriz. Então, neste caso, quando a matriz ela é triangular, ou seja, né, tem zeros ou acima ou abaixo da diagonal, nesse caso, né, a gente pode sempre dizer que os autovalores vão ser as entradas da diagonal, mas só quando a matriz for triangular. Se a matriz não fosse triangular, eu não poderia sair dizendo que são esses os autovalores, mas quando a matriz é triangular, a gente já ganha direto que os autovalores é 2, 2 e menos 1. Então, não preciso fazer nenhuma conta para já descobrir os autovalores. Então, o que eu preciso apenas é descobrir os autovetores. E como é que é os autovetores? Mesma história de sempre. Para achar os autovetores, a gente precisa o quê? Achar as soluções não nulas do sistema A menos lambda I x igual ao vetor nulo, para cada lambda. Então, vamos começar com o lambda igual a 2. No caso, a primeira raiz seria igual à segunda raiz igual a 2. É uma raiz de multiplicidade 2. Então, vamos aplicar essa matriz A menos lambda I no lambda igual a 2, que de fato vai subtrair 2 dos elementos da diagonal principal. O que nós vamos ter? 2 menos 2, 0. Então, vai ficar 0, 2, 1, 0, 0, 3 e 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3.
que é aplicada agora num vetor de 3 coordenadas, porque nossa matriz ela é 3 por 3, então ela vai envolver vetores de R3, 3 coordenadas, tem que dar igual ao vetor nulo 0, 0, 0. Certo? Esse é sempre o sistema que acha os autovetores. A menos lambda i vezes um vetor daquele espaço, no caso aqui x1, x2, x3, tem que dar igual ao vetor nulo daquele espaço. O que nós vamos perceber aqui? Note que a primeira coluna ficou toda nula. Né? Então, significa que nenhuma equação vai envolver a variável x1. Então, x1 é livre. Eu já sei que x1 é livre. Agora, x2 e x3 não são livres. Por quê? Eu já vejo que 0, 0, 3 nessa linha já vai indicar o quê? Que 3x3 é 0 e, portanto, x3 é 0. Mas se x3 é 0, pela primeira equação, eu tenho que 2x2 mais x3 é 0. Mas x3 é 0. Bom, se x3 é 0, 2x2 mais 0 tem que dar 0, isso implica que x2 é 0. Então, note que aqui, neste caso, nós temos que x1 é livre, x3 tem que ser 0 e x2 tem que ser 0. Então, quem vai ser, nesse caso aqui, o autoespaço, vão ser todos os vetores aqui, x1, x2, x3, terão que ser tais que x1 é o que ele quiser, mas x2 tem que ser 0, x3 tem que ser 0. Ou seja, são todos os múltiplos, né, do vetor 1, 0, 0. Portanto, esse é o autoespaço associado ao autovalor 2. Então, o espaço nulo da matriz A menos 2i vai ser o espaço gerado pelo vetor 1, 0, 0. Ou seja, qualquer múltiplo do vetor 1, 0, 0 é um autovetor associado ao autovalor 2. E aí teremos que fazer a mesma coisa para encontrar, né, o autovalor, né, os autoespaços associado ao autovalor menos 1, certo? Que seria o lambda 3. Bom, a mesma história, né? Nós vamos aplicar A menos esse autovalor, então A mais 1 vezes I, então A mais I, que é aplicado num X tem que dar igual a 0, certo? Bom, mas então daqui vai sair o quê? Vai sair que eu tenho que somar 1 na diagonal principal aqui da matriz, né? Então vai ficar 2 menos 1, então 2 mais 1, então vai dar 3. Aqui vai dar 3 e aqui vai ficar 0. Já era 0, 0, 0 aqui, e os elementos outros não mudam de posição. Que aplicado num x1, x2, x3 tem que dar igual ao vetor nulo 0, 0, 0. Bom, o que vai acontecer agora? Bom, aqui eu já estou vendo algumas coisas. Né? Eu já estou vendo, por exemplo, que como não tem pivô na última linha, eu já estou vendo que a variável x3 ela vai ficar livre. Né? Então, a segunda equação me diz que 3x2 mais x3 é igual a 0. Bom, se 3x2 mais 3x3 é igual a 0, significa que x2 já vai ser igual a menos x3, certo? Para esse caso aqui. E se x2 é igual a menos x3, substituindo na primeira, eu vou ter que 3x1 mais o x2, mais 2x2, só que 2x2 é menos 2x3, mais x3 tem que ser 0. E daqui, isolando, nós vamos ter que x1, né, passando para o outro lado ali, nós vamos ver que vai ficar 3x1 igual a x3, então x1 é 1/3 de x3. Então, nesse caso aqui, todos os altos vetores vão ser da forma onde temos 1/3 de x3, o x2 é menos x3 e o x3 é x3. Ou seja, são todos os múltiplos do vetor 1/3 menos 1, 1/3 menos 1. Aqui não tem espaço aqui, mas fica claro que os autovetores associados ao menos 1 vão ser o espaço gerado do 1/3 menos 1, 0. Note que tanto faz quem a gente escolhe para ser o conjunto gerador do espaço, certo? Por exemplo, aqui o 1, 0, 0, ele é um autovetor do lambda igual a 2, né? E qualquer outro autovetor do lambda igual a 2 vai ser um múltiplo dele. Poderia ser 2, 0, 0, poderia ser 3, 0, 0 e assim por diante. Assim como aqui também poderia ser no autoespaço associado ao menos 1, poderia ser assim como 1/3 menos 1. Se eu substituir, por exemplo, x3 por 3, eu teria 1 menos 3, que é um múltiplo. Assim, qualquer múltiplo serve, certo? Mas qualquer um vai ser, então, um autovetor associado ao menos 1. Então, todos os múltiplos do 1, 0, 0 são autovetores do 2 e todos os múltiplos do 1/3 menos 1 são associados ao autovalor menos 1, certo? Bom,
Então, termina assim esse exercício aqui. Agora cabe algumas observações, certo? Então, se a gente, nesse último exemplo, se a gente perceber que, embora lambda igual a 2 seja uma raiz dupla, né, o sistema b menos 2i igual a x tem apenas uma variável livre, né, que no caso foi a variável x1. E, portanto, a sua dimensão é igual a 1. Então, não foi igual a 2. Mesmo sendo uma raiz dupla, nesse caso, a dimensão do autoespaço não deu 2, continuou dando 1, certo? Então, isso vai ser uma característica da matriz que nós já vamos falar agora, certo? Mas antes, então, só para reforçar essa observação que já tinha sido feita antes, que matrizes triangulares, os autovalores são os elementos da diagonal, mas isso só vale para matrizes triangulares. Tanto faz se são triangulares superiores, onde as posições nulas estão abaixo da diagonal, ou triangulares inferiores, onde as posições nulas estão acima. Não faz, né? Se tiver zeros abaixo ou zeros acima, não importa. Né? Os autovalores vão estar exatamente na posição da diagonal. Certo? São observações importantes que vão nos ajudar. Então, essa observação 1 sobre a dimensão do autoespaço vai nos dizer se a matriz é ou não é diagonalizável. Então, o que acontece? Isso vai ser uma propriedade de algumas matrizes quadradas, certo? Então, uma matriz A ela é diagonalizável se existir uma matriz invertível P, tal que se eu fizer a inversa de P vezes A vezes P, vai dar uma matriz diagonal. Então, quando ela é diagonalizável, ela vai ter essa propriedade. Se a inversa de P vezes A vezes P é D, é porque A se escreve como produto de P vezes D vezes P na menos 1. Então, essas duas expressões, elas são equivalentes. Só que uma, o produto dá uma matriz diagonal, e a outra, a matriz A, se escreve como esse produto, certo? Então, mas são equações equivalentes. E quando é que a matriz, então, vai ser diagonalizável? Todas vão ser? Não, nem todas as matrizes vão ser diagonalizáveis. Então, para ser diagonalizável, somente se ela tiver n autovetores Li. Isso já vai mostrar, por exemplo, que aquela matriz B, né, do exemplo anterior, né, aquela matriz B, por exemplo, aquela matriz que era 2, 2, 1, 0, 2, 3 e 0, 0, menos 1, essa aqui, por exemplo, não é diagonalizável. Por que ela não é diagonalizável? Essa matriz não é diagonalizável. Por quê? Porque a gente só achou um autovetor, ou seja, a dimensão, né, do nulo de A mais menos 2i, a dimensão de A menos 2i, que era o autoespaço associado ao 2, a gente só achou 1. Por que só achou 1? Porque era só o espaço gerado do vetor 1, 0, 0. Mas o espaço gerado por 1, 0, 0 só tem uma variável livre, né? Então ele tem dimensão 1, embora o 2 seja uma raiz dupla, ela aparecia duas vezes. Então essa matriz não é diagonalizável. Se ela fosse diagonalizável, o autoespaço associado à raiz dupla tinha que ter dois autovetores Li, mas não foi o que aconteceu. Então, essa matriz B aqui não é diagonalizável. Né? Mas agora, aquela matriz A que a gente falou antes, aquela matriz A 2 por 2, né, que era menos 3, 3, menos 2 e 4, essa é diagonalizável. Por quê? Porque a gente encontrou dois autovalores diferentes. Lembra? A gente achou o lambda 1 igual a 3 e o lambda 2 igual a menos 2, certo? Então, essa vai ser diagonalizável por quê? Porque como todo sistema homogêneo associado a um autovalor tem pelo menos uma variável livre, cada um vai dar uma variável livre. Como no máximo só posso ter duas, então a dimensão do lambda 1 igual a 3 vai ser 1, né? E do autoespaço associado ao menos 2 vai ser 1. Então, e cada uma é uma raiz diferente. Então, como as duas raízes são, desculpa, que não são esses números, as duas raízes, os dois autovalores são diferentes, então, nesse caso, a matriz A é diagonalizável, certo? Bom, e aí? Caso a matriz seja diagonalizável, aí que vai vir a grande coisa de que a gente vai poder diagonalizar. Note que essa matriz A ela não é uma diagonal. Uma matriz de diagonal, quando todos os elementos fora da diagonal são zero. E essa aqui não, ela tem 3 e menos 2 fora da diagonal. Ela não é uma matriz diagonal, mas ela é diagonalizável, certo? Ou seja, ela pode ser
de alguma forma, por meio de alguma multiplicação envolvendo ela, ser transformada numa matriz diagonal. No caso, seria a inversa de P vezes A vezes P, dando igual a D. A pergunta é, sendo a matriz diagonalizável, quem vai ser essa matriz P? Né? Quem é essa matriz P? E quem é essa matriz D que aparece? Que matrizes são essas? E a resposta está aqui. Né? Ou seja, a matriz P vai ser exatamente aquela matriz em que os autovetores estão em suas colunas. Por isso que precisamos de ter vetores LI, né? E em número igual à dimensão do espaço todo, certo? Então, note que, por exemplo, não teria como montar uma matriz 3 por 3, porque, né, no caso a matriz B era 3 por 3, não terá como montar uma matriz 3 por 3 com 3 autovetores LI, porque a gente só consegue achar 2. Um para o autovalor 2 e outro para o autovalor menos 1. Mas no caso da matriz A, 2 por 2 aqui, essa vai ser possível achar essa matriz P invertível, porque a gente tem dois autovalores distintos, cada um vai dar um conjunto de autovetores de dimensão 1, e aí, para montar a matriz P, é só montar um autovetor associado ao primeiro autovalor e a segunda coluna, o outro autovetor associado ao outro autovalor. Assim vai ser fácil manter a matriz P. E adivinha quem vai ser a matriz diagonal? A matriz diagonal vai ser aquela em que na diagonal estarão exatamente os autovalores da matriz. Então vamos fazer um exemplo usando a própria matriz A que a gente já usou antes para ver que ela é diagonalizável e pode ser transformada numa matriz diagonal. Então, aqui só a conclusão é que autovetores associados a autovalores distintos são sempre ali. Então, se todos autovalores forem diferentes, acabou. A matriz é diagonalizável. Agora, pode ser que algum autovalor seja repetido. Neste caso, para ela ser diagonalizável, a multiplicidade do autovalor tem que ser igual à dimensão do autoespaço associado àquele autovalor. Então, se a multiplicidade do lambda é 2, tinha que ter uma dimensão do autoespaço igual a 2. Se o autovalor tem dimensão, ele é uma raiz tripla, teria que ter dimensão 3 associada ao autoespaço daquele autovalor. Então, é para isso que tem que acontecer essa questão, certo? Vamos ver, então, como é que ficaria a diagonalização da matriz A. Como é que ficaria a diagonalização da matriz A? Ou seja, que no caso ali, era aquela matriz, como é que era mesmo? Menos 3, 3, menos 2 e 4. Como é que fica a diagonalização dessa matriz aqui? Bom, o que nós já calculamos? Nós já calculamos os autovalores, lembra? O autovalor, um deles era 3, e o outro autovalor era menos 2. Então, esse cálculo prévio já foi feito, certo? E também já achamos uma base, né, dos autoespaços associados a cada um dos autovalores. Então, os autovetores associados ao 1, 3 eram os múltiplos do vetor 1, 2. Os autovetores associados ao menos 2, quem que era? Eram os múltiplos, né, do vetor 3, 1. Certo? Então, note que ela é diagonalizável, por quê? Porque é uma matriz 2 por 2 e a gente precisa de dois autovetores LI. Os autovetores associados a autovalores diferentes, como é o caso aqui, são LI. Então, não preciso nem fazer nenhuma conta para ver que eles são LI. Claro que aqui é fácil de ver que, como são vetores de R2, eles são LI porque eles não são múltiplos. Mas eu já tenho direto que se são autovetores associados a autovalores diferentes, como é o caso de 3 e menos 2, eles automaticamente são LI. Então, montar a matriz P vai ser fácil. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, na primeira coluna da matriz P, eu vou botar os primeiros autovetores que eu encontrei. Como eu achei para o lambda igual a 3, 1 e 2, eu vou colocar 1 e 2 na primeira coluna. E vou colocar o outro autovalor, 3 e 1, na segunda coluna. Nesse caso aqui, como o P foi montado assim, primeiro botando o autovetor do lambda igual a 3 e depois botando o autovetor associado ao autovalor menos 2, a matriz diagonal vai ser obrigatoriamente aquela em que na primeira coluna o autovalor que aparece é 3 e na segunda coluna é menos 2. Então, essa é a matriz diagonal, certo? Então, essa é a matriz P, essa é a matriz D. De forma o quê? Se eu fizer essa conta aqui, P na menos 1, a inversa de P vezes A vezes P, vai dar igual a matriz D. Isso é equivalente a dizer que a matriz A é igual a P vezes D vezes P na menos 1, certo?
Então, montar a diagonalização de A é montar exatamente, né, esse produto. Então, nesse caso aqui, como é uma matriz 2 por 2, é fácil calcular a sua inversa, né? A sua inversa é 1 sobre o determinante, lembra? Né? 1 sobre o determinante de P, vezes troca de lugar os elementos da diagonal principal, que são iguais, e troca de sinal os elementos da diagonal secundária, certo? Só que cuidar aqui que o determinante vai dar 1 menos 6, vai dar menos 5. Então, tem que multiplicar tudo por menos 1 quinto, né? Então, isso aqui vai dar menos 1 quinto, 3 quintos, 2 quintos e menos 1 quinto. Essa é a matriz inversa de P. De maneira que a matriz A, que é igual a menos 3, 3, menos 2 e 4, essa é a matriz A, ela vai ser igual à matriz P dos autovetores, 1, 2 e 3, 1. Essa é a matriz P, vezes a matriz diagonal dos autovalores, 3, 0, 0, menos 2. Essa é a matriz diagonal, vezes P na menos 1, que é a inversa de P. Então, se eu fizer o produto nessa ordem, isso aqui vai resultar na matriz A, certo? E esse aqui é a inversa de P. Tá? Então, a gente não vai abordar agora aqui, mas tem várias aplicações fazer a diagonalização da matriz, né? Que algumas delas envolvem o cálculo de potências da matriz, em que não vai ser necessário multiplicar a matriz, por exemplo, n vezes para saber quanto dá o valor de A elevado na n. Tá? O importante aqui que a gente só quer frisar é que é possível, então, fazer o que chamamos de a diagonalização da matriz A, certo? Lá no final dos conteúdos desse curso de álgebra linear, nós vamos ver que quando, por exemplo, a matriz é simétrica, a gente vai ter uma diagonalização especial que permitirá obter algumas propriedades, certo? Bom, com relação a autovalores, conteúdo seria isso, certo? Então agora nós vamos falar sobre produto interno, ou produto escalar, que é a mesma coisa. Então, o que vem a ser esse produto? Então, esse produto interno também se chama produto escalar porque é um produto de vetores que resulta num número real, num escalar. E como é que é feito esse produto escalar? É como se eu estivesse multiplicando as entradas de um vetor em linha pelas entradas do outro vetor em coluna. Ou seja, né? Por quê? Porque assim a gente faz a multiplicação em matrizes, que é linha por coluna. E como é que a gente multiplica em matriz? A gente pega o primeiro elemento do primeiro vetor e multiplica pelo primeiro elemento do segundo vetor, obtendo esse produto, o 1v1. E aí vai somando, soma. Com quem? Agora, com o segundo elemento do vetor, do primeiro, vezes o segundo do segundo, e aí mais o 2v2. E vai somando, até quando? Até chegar na última posição do vetor, e aí eu multiplico pela última posição do segundo vetor, obtendo o último produto. E somo todo esse resultado. Então, tudo isso aqui vai dar um número real. Esse número real é que nós estamos interessados em saber. Pode ser um número real positivo, pode ser um número real negativo e pode ser zero. Então, o que acontece? Aqui tem dois exemplos. Temos o vetor U e V. Queremos calcular, por exemplo, o produto escalar de U por V. É fácil? É. Pegue cada coordenada e multiplique pela coordenada respondente do outro e some. É isso que você tem que fazer. Então, 1 vezes 2, mais o menos 2 vezes 3, mais o 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 2, menos 6, mais 2. E essa conta dá igual a menos 2. Então, esse resultado aqui deu um número escalar negativo. Agora, se eu fizer o produto de U por U, o que vai acontecer? Fazer U vezes U é multiplicar o U pelas suas próprias coordenadas. Então, é fazer o 1 vezes 1. Somar o menos 2 multiplicado pelo próprio menos 2. Somar o 2 multiplicado pelo próprio 2. Então, note que, embora U vezes Z pode dar negativo, U vezes U não vai dar, ó, porque 1 vezes 1 é o quadrado de 1, que dá 1. Menos 2 vezes menos 2 é o quadrado de menos 2, que é mais 4. E 2 vezes 2 dá mais 4. 4 mais 4 mais 1, 9. Esse é o produto escalar de U por U. Certo? Então, agora nós vamos ver então, o que nós queremos com produto escalar. Então, algumas coisas vão ficar definidas a partir do produto escalar. Uma das coisas é o comprimento à norma de um vetor. Então, o comprimento à norma de um vetor é a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Lembre que sempre, quando você multiplica um vetor por ele mesmo, isso se dá sempre positivo, certo? E só pode dar zero se você multiplicar o zero pelo zero. Então, se você pegar um vetor não nulo e multiplicar por ele mesmo, isso sempre vai dar um número positivo, que vai ser exatamente igual, né,
a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, fazer a norma de V é fazer a raiz quadrada do V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado até a última componente ao quadrado. Então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, cuidado. O produto escalar do vetor por ele mesmo é a soma dos quadrados. É o V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado e assim por diante. Então, esse é o produto escalar do vetor por ele mesmo. A norma do vetor é a raiz quadrada disso, certo? A norma do vetor é a raiz quadrada do produto dele por ele mesmo. Então, isso é feito para que justamente essa definição que a gente faz para Rn coincida com aquilo que a gente já conhece, né, de distância no plano e no espaço, certo? Bom, e aí vem algumas consequências, né? Um vetor ele é dito unitário se ele tiver norma 1. Então, se essa soma der 1, raiz quadrada de 1 é 1, ele vai ser dito unitário. Nem sempre um vetor vai ser unitário, certo? Por exemplo, aquele vetor u que a gente viu, né, no exemplo anterior, ele não é unitário porque ele deu 9, certo? Mas uma coisa que a gente sempre pode fazer é fazer o que a gente chama de a normalização de um vetor. Ou seja, a gente vai pegar um vetor que vai ter a mesma direção em sentido do vetor v, só que agora unitário. Depois nós vamos ver por que seria importante, talvez, encontrar esse vetor unitário. E para isso é muito simples. Basta você multiplicar o vetor por 1 sobre a norma de v. Então, quando você fizer 1 sobre a norma de v vezes o v, sempre vai dar um vetor unitário, certo? Outra coisa que nós também definimos a partir do produto escalar é a distância entre dois vetores. Então, se eu tenho um vetor u, né, e eu tenho um vetor v, como é que eu calculo a distância entre os dois vetores? Eu só preciso calcular esse comprimento aqui, né? Esse vetorzinho aqui, né, é exatamente o vetor u menos v, a diferença entre eles. Então, se eu quero calcular a distância entre eles, eu tenho que calcular a norma da diferença entre os dois vetores. Então, eu faço u menos v primeiro e depois calculo a norma. Pronto, está calculado, né, a distância entre os dois vetores. Então, um caso especial vai acontecer quando o produto escalar entre os vetores der zero. Vai acontecer esse caso. E esse caso é quando os vetores são ortogonais, né? Ou seja, eles formam um ângulo, né, de 90 graus, se a gente pensar assim geometricamente. Então, quando os vetores forem ortogonais, o produto escalar entre eles vai ser zero. E aí vai ter um caso particular que acontece quando a gente for calcular, né, a distância entre eles, né? Essa distância entre eles, que fecha o triângulo aqui, vai ser exatamente aquilo que a gente conhece como o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado, essa distância aqui é o menos v, né? Então, o módulo disso aqui, ao quadrado, vai ser o módulo do v ao quadrado mais o módulo do u ao quadrado. Mas note que isso tem que ser, eles têm que ser ortogonais. E se eles não forem ortogonais? Bom, aí a norma de u menos v não vai ser igual a isso, porque a norma de u menos v ao quadrado é o produto de u menos v pelo próprio u menos v. E usando a distributividade, isso aqui vai dar u vezes u, que dá a norma de u ao quadrado, aí menos o v com menos vu, como é um produto comutativo, não importa a ordem, isso vai dar menos 2 vezes u vezes v, menos o v vai dar mais v com v, que é a norma de v ao quadrado, tá vendo? Aparece esse termo no meio aqui, ó, em geral. Quando eles forem ortogonais, não vai ter esse termo, então fica só a soma dos quadrados. Mas se eles não forem ortogonais, vai ter essa expressão aqui no meio envolvendo esses vetores, certo? Isso é uma coisa importante, que é só o teorema de Pitágoras é um caso particular quando os vetores são ortogonais. Bom, e aí, entendendo essa ideia de ortogonalidade de vetores, que é quando o produto escalar é igual a zero, a gente vai definir a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. Ou seja, eu vou projetar um vetor y em cima de um vetor u. De maneira que eu vou ter o que a gente chama de uma decomposição de y em duas componentes, que aqui estão em verde e em vermelho. Essa componente verde, que seria a sombra de y, né, ela é chamada de a projeção do vetor y sobre o vetor u, certo? A projeção do y. Então, quando eu projeto y sobre u, dá esse vetor verde, essa sombra, essa é a projeção do y sobre u. Note que ele é um vetor sobre u na mesma direção de u, então ele é um alfa vezes u, ele é um vetor paralelo a u. E quanto que é o alfa? Então, conforme você pode ver na aula, você já deve ter visto que esse alfa aqui é exatamente essa conta aqui.
ele é o produto escalar de y por u dividido pelos produtos de u por u. Então, esse é o alfa que vai, então, multiplicar o u para encontrar esse vetor projeção, certo? Então, o vetor projeção é um múltiplo do u, onde o múltiplo é exatamente y vezes u sobre u vezes u. Então, isso é a projeção do vetor sobre o outro. Mas note que, então, isso aqui seria o que a gente chama de uma componente, certo? Por quê? Porque o y não é igual à sua projeção. Na verdade, o y é igual à sua projeção mais esse vetor vermelhinho. Então, se eu fizer o vetor verde mais esse vetor vermelho, vai dar o y. Mas qual é a ideia da projeção? A ideia da projeção é que o y se escreva como soma de dois vetores, onde um deles fica em cima do u e o outro fica ortogonal ao vetor u. Por isso chamada de projeção ortogonal, porque é uma projeção de maneira que a componente, né, que completa a projeção para dar o y, essa componente fica ortogonal ao u. Então, você sempre tem duas componentes do y em cima de um vetor u. Uma componente que fica paralela ao u, sobre u, que é a projeção, e a outra componente que fica ortogonal ao u, certo? Que esse seria esse vetor em vermelho, certo? Então, é que a gente às vezes chama aqui de z, né, usando a nomenclatura do livro, certo? Então, esse y se escreve como esse y chapéu mais esse vetor z aqui, certo? E por que seria importante encontrar esse vetor z, que seria, então, a componente ortogonal de y, a componente de y que é ortogonal a u, qual seria a importância? A importância é, por exemplo, se a gente quer saber a distância de um vetor a uma reta, que contém o outro vetor u, certo? Então, qual é a distância do y à reta que contém u e a origem? Então, imaginando que esse vetor u está sobre uma reta infinita, né? O que seria a distância de um vetor que não está na reta até essa reta? Seria exatamente esse comprimento em vermelho, que seria exatamente a norma da componente ortogonal de u. Então, se eu fizer a norma do y menos a projeção, essa norma me dá a distância do y até a reta que contém u. Então, isso vai ser um bom exercício para quando aparecer esse tipo de questão, que, dados dois vetores, pede para determinar, por exemplo, a distância do y até a reta que contém u e a origem. Como que a gente faz? A chave, então, é, primeiro, tem que encontrar a projeção para depois fazer y menos a projeção. Então, quem vai ser a projeção? A projeção, lembrando, né, que a projeção do vetor y sobre o vetor u é um alfa vezes u. Mas quem é o alfa? Esse alfa, esse número real, é o produto escalar do y pelo u dividido pelo u pelo u. Isso são todos números reais, produtos escalares, um dividido por outro. E depois tem que multiplicar pelo vetor u. Então, o que dá o y pelo u? Eu vou fazer menos 3 vezes 1, que dá menos 3, mais 9 vezes 2, que dá 18. Então, 18 menos 3 dá 15. Sobre o produto de u por u, 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, que dá 5. E ainda tem que multiplicar isso pelo vetor u, né? Porque esse 15 quintos, que é 3, é só o alfa, né? Então, 3 vezes o vetor 1, 2, vai dar o vetor 3, 6. Então, o que é o 3, 6? O 3, 6 é a projeção do vetor y sobre o vetor u. Se a pergunta fosse só determine a projeção do y sobre o vetor u, tá, encontrei, essa é a projeção. Mas a pergunta é a distância do y até a reta que contém u. Então, primeiro eu vou ter que fazer a diferença entre y e a projeção, para achar o z, né? Então, o vetor z, que é o y menos o y chapéu. Então, eu tenho que pegar o y original, menos 3 e 9, e subtrair a projeção, que é 3 e 6. Quando eu fizer isso aqui vai dar menos 6 e 3. Note que esse vetor, z, ele é ortogonal ao u, né? Se eu fizer o produto escalar do z pelo u, dá 0. Então, essa é a componente ortogonal ao u. Então, isso aqui está ortogonal ao vetor u. E vai servir justamente para determinar a distância do y até a reta. Por quê? Porque a distância do y até a reta que contém u vai ser exatamente o norma de z, ou seja, a norma da diferença entre y e sua projeção. Como a norma de z é menos 6, 3, é só calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença, né? Ou seja, tem que fazer o menos 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso dá, então, raiz de 36 mais 9, que dá raiz de 45. Portanto, raiz de 45 é a distância, né, do y até o u. Certo? Então, a gente utilizou aqui a questão do produto escalar para encontrar a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. E
em consequência, a distância de um vetor até uma reta. Bom, uma outra definição que aparece envolvendo, então, a questão da ortogonalidade é a de complemento ortogonal. Então, eu tenho um subespaço W de Rn. E aí eu vou definir o que seria o complemento ortogonal de W. O complemento ortogonal de W são todos os outros vetores de Rn que são ortogonais aos vetores de W. Então, ele é formado por todos os vetores que são ortogonais aos todos os vetores de W, certo? Então, tem que acontecer isso. Obrigatoriamente, os vetores que estão no W ortogonal têm que ser ortogonal aos vetores de W. Essa é a definição. Então, o que nós vamos perceber? O que nós vamos perceber, para dar a ideia de complemento ortogonal, é que a dimensão do W mais a dimensão do complemento ortogonal de W sempre dá N, que é a dimensão do Rn. Então, é uma espécie de... que é o que falta, né, para, digamos, ajuntar-se ao W para, então, ter uma base de Rn. Né? Essa é a ideia do complemento ortogonal. Então, digamos aqui nesse exemplo, ó, se o W for o espaço gerado por esses dois vetores, certo? É fácil ver que o complemento ortogonal seria o espaço gerado por esse vetor aqui. Por quê? O que acontece? O W é um subespaço de dimensão 2, porque ele é gerado por dois vetores Li. É fácil de ver que 1, 2, 0 é Li com 0, 1, 2. Eles não são múltiplos um do outro, certo? Então, o W, é fácil de ver que a dimensão do W é 2. Como são subespaços de R3, ou seja, isso aqui está contido em R3, certo? Porque são vetores de 3 coordenadas, eu já sei que a dimensão do W ortogonal é 1, porque tem que ser o todo menos a dimensão do W. 3 menos 2 dá 1. Significa que todos os vetores ortogonais aos vetores de W estarão num espaço de dimensão 1. Então, um espaço de dimensão 1 é uma reta, e uma reta são todos os múltiplos de um determinado vetor. Então, se eu achar um vetor que seja ortogonal aos vetores de W, automaticamente todos os múltiplos daquele vetor serão ortogonais aos vetores de W. Então, é fácil de ver que esse vetor aqui é ortogonal aos vetores de W. Né? Porque é só pegar esse vetor e fazer o produto escalar, certo? Então, vemos que... 4 vezes 1 menos 2 vezes 2 mais 1 vezes 0 dá 0. É ortogonal 1, 2, 0. Mas não basta ser ortogonal só ao primeiro, tem que ser ortogonal ao segundo também. 4 vezes 0 menos 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 dá 0. Esse vetor aqui, ele é ortogonal aos dois vetores, certo? Então, a gente chama isso em geometria analítica de vetor normal, né? Porque W é um plano. Então, o W ortogonal é o vetor normal ao plano, certo? Então, note que, como o W tem dimensão 2, o espaço gerado, né, pelo complemento ortogonal é 1. Né? Então, qualquer outro vai ter que ser um múltiplo. E tem que ser esse, certo? Ou seja, não adianta tentar encontrar um vetor ortogonal ao primeiro que não seja o segundo, certo? Por exemplo, 0, 0, 1. O vetor 0, 0, 1, por exemplo, ele é ortogonal ao vetor 1, 2, 0, certo? Por quê? Porque o produto escalar dá 0. Mas eu não posso dizer que esse 0, 0, 1 pertence ao W ortogonal. Por quê? Porque o 0, 0, 1 não é ortogonal ao vetor 0, 1, 2. Então, isso é falso. Ou seja, ele não é, né? Ele não é ortogonal ao vetor 0, 1, 2. Por quê? Porque o produto escalar dá 2 e não dá 0. Então, não vale. Não adianta tentar encontrar um vetor que só fosse ortogonal ao primeiro. Tem que ser ortogonal a todos os vetores de W. Então, tem que ser ortogonal a todos os vetores de uma base de W, certo? Então, esse aqui vai ser o único, certo? Então, isso aqui foi um exemplo só para mostrar que o complemento ortogonal de W são todos os múltiplos, né, desse vetor. Bom, uma outra coisa, então, que vai aparecer é o seguinte, é o de ter bases ortogonais, certo? Então, o que acontece? Normalmente a gente tem, às vezes, bases de um subespaço, mas elas não são necessariamente ortogonais entre si, certo? Mas aí nós vamos ter uma coisa que seria importante, ou seria interessante ter uma base ortogonal. Então, um conjunto ele é ortogonal se todos os vetores dentro daquele conjunto são ortogonais entre si. Então, se for um conjunto formado por 3 vetores, ele só vai ser ortogonal se o primeiro for ortogonal ao segundo, o segundo for ortogonal ao terceiro e o primeiro for ortogonal ao terceiro. Então, não basta ser só o primeiro com o segundo e não com o terceiro, por exemplo, certo?
Então, um conjunto ortogonal se todos são ortogonais entre si, 2 a 2. A grande questão que nós vamos ver é que se nenhum deles é nulo, porque o vetor nulo é ortogonal a todos os vetores, mas se nenhum deles é nulo, o conjunto ortogonal sempre formará uma base para o espaço gerado por ele, certo? Então, se a gente tiver um conjunto ortogonal, a gente automaticamente terá uma base para aquele subespaço, sem precisar verificar se são LI e LD. Já saberemos automaticamente que são LI, porque são ortogonais. Então, vetores ortogonais são LI, acabou. Então, isso é uma vantagem, em que a gente não vai precisar ficar verificando se eles são LI ou LD. Se são ortogonais, são LI. Mas tem que ser todos. Não basta o primeiro e o segundo ser ortogonal e não ser ortogonal o terceiro. Então, por isso, tem que ser um conjunto inteiramente ortogonal. E uma coisa importante que vai ser ter uma base ortogonal é a seguinte, que vai ser fácil de escrever qualquer vetor daquele espaço, W no caso, como combinação linear dos vetores da base ortogonal daquele espaço. Ou seja, a gente vai ter uma fórmula para achar todos os coeficientes da combinação linear. Então, que envolve o produto escalar efetivamente. Então, qualquer vetor de W se escreve com combinação linear dos vetores da base de W. Mas aí nós vamos ter uma fórmula para achar todos aqueles C1, C2 até o Cn, sem precisar fazer escalonamento, resolução do sistema, etc. É uma fórmula pronta para achar. Então isso vem bem a calhar nesse exemplo aqui que a gente está perguntando para você encontrar as coordenadas de um vetor numa base ortogonal. Como é que eu sei que a base é ortogonal? Bom, ela é formada só por dois vetores. Lembra que esses vetores são vetores de R2. Vetores de R2 precisam ser, para ser uma base de R2, precisa de dois vetores LI. E eles são, porque eles não são múltiplos. Mas, se eles são ortogonais, eu não preciso mais ficar verificando se eles são múltiplos ou não. Se são ortogonais, eles automaticamente são LI. E eles são ortogonais, né? Porque 1 vezes menos 3, mais 3 vezes 1 dá 0. Né? Então, ou seja, aqui seria o U1, né? Esse aqui seria o U2, e é fácil de ver que se eu fizer o produto escalar do 1 pelo 2, dá 0. Então, forma uma base ortogonal. Quando a gente tem uma base ortogonal, a gente tem uma vantagem, né, que é a de saber escrever esse y, né, como uma combinação linear, um C1 vezes o primeiro, mais um C2 vezes o segundo, sem precisar ficar fazendo sistema, resolução do sistema, escalonamento, etc. Eu já tenho como saber, por exemplo, quanto vale o C1. Quanto vale o C1 é o produto escalar do y pelo 1 dividido pelo produto escalar do 1 pelo 1. Então, o que é o produto escalar do y pelo primeiro? 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 3, 9. Então, 2 mais 9 sobre o produto escalar do 1 pelo 1. 1 vezes 1 dá 1, mais 3 vezes 3 dá 9. 2 mais 9 dá 11, 1 mais 9 dá 10. Acabou, já achei C1. E quanto vale C2? C2 é o produto escalar do y pelo U2, dividido pelo produto escalar do U2 pelo 2. Então, é só fazer o y vezes o U2, então 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 3 sobre o produto do U2 pelo 2. Menos 3 pelo menos 3 é o quadrado de menos 3, que é 9. 1 pelo 1 é 1. E essa conta aqui, então, vai dar menos 3 décimos. Acabou. Ou seja, o vetor y se escreve como 11 décimos do vetor U1 menos 3 décimos do vetor U2. Certo? Acabou. Já encontrei a combinação linear, tá vendo? Bem fácil, não precisa resolver sistema nenhum. Mas isso por quê? Porque a base é ortogonal. Se fossem dois vetores que não fossem ortogonais, não funcionaria essa fórmula direto. Por exemplo, se fosse 1, 2 e menos 3, 1, seria uma base, porque são LI, mas como não são ortogonais, não tem essa vantagem direta de achar os coeficientes usando essa formuleta, certo? Então, cuidado, tem que verificar primeiro se a base é ortogonal antes de sair fazendo contas envolvendo o produto escalar, certo? Verifique primeiro isso. E então isso é o que são as coordenadas do vetor. As coordenadas do vetor são exatamente esses números que vêm aqui na frente, ó, dos vetores 1 e 2. Então a gente chama isso aqui de coordenadas. Então as coordenadas do y nessa base, vamos chamar de B, é exatamente esses dois números, 11 décimos menos 3 décimos, certo? Ou seja, se eu fizer 11 décimos vezes o primeiro menos 3 décimos vezes o segundo, dá o vetor y, no caso 2, 3. E aí, por fim, tem essa questão de bases ortonormais. Parece a mesma coisa, né? Mas só uma sutileza na mudança do nome. Então, o que acontece? Ortonormal significa duas coisas: ser ortogonal, uma coisa, e
vetores unitários. Então, são duas coisas. É serem vetores ortogonais e serem unitários. Então, se tiver as duas coisas ao mesmo tempo, será um conjunto ortonormal, certo? Note que não basta ser unitário, não basta ter dois vetores unitários se eles não forem ortogonais entre si. Então, eles têm que ser ortogonais entre si e, além disso, unitários. Aí recebe esse nome de ortonormal, certo? Mas, como eles são ortogonais, nós já sabemos que formam uma base, porque se são ortogonais, são ali e formam uma base. A diferença é que eles vão ter esse adicional de serem unitários. Então, nós vamos ver que isso aqui tem a princípio aqui uma pequena vantagem, que é a seguinte, né? Que é qual? Quando a gente faz aquela conta, né? Por exemplo, para escrever um vetor y, né? Como combinação linear, por exemplo, de vetores o1, o2, etc., o que a gente sempre tem que fazer? O y vezes o 1 sobre o 1 vezes o 1, né? O y vezes o 2 sobre o 2 vezes o 2, certo? Sempre tem que fazer essas continhas aqui, né? O produto escalar de cima, o produto escalar de baixo, o produto escalar de cima, o produto escalar de baixo. Quando eles são unitários, o que acontece? Unitário significa, se você faz o produto deles por ele mesmo, sempre dá 1, porque isso aqui é a norma do vetor ao quadrado. Então, ele vai ter a vantagem de não precisar fazer essa divisão. Então, se a gente tiver uma base ortonormal, só precisa fazer a parte do numerador, ou seja, só precisa fazer o produto escalar do y por cada um dos vetores da base, sem precisar dividir, né, pelo produto escalar dos vetores da base deles por ele mesmo. Então, essa aqui seria uma vantagem agora, né? Então, o que acontece? Mas como é que a gente pode ter uma base ortonormal? Por exemplo, a gente viu no exemplo anterior que os vetores 1, 3 e menos 3 e 1, eles eram ortogonais entre si. Então, eles formam uma base ortogonal. Mas não uma base ortonormal. Por quê? Porque eles não são unitários, né? Tanto se eu fizer a norma do 1, 3 como a do menos 3, 1, da raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, da raiz quadrada de 10, que não é 1, certo? Isso aqui é diferente de 1, maior do que 1. Então, o que acontece? Mas dá para normalizar esses vetores. Então, o que seria normalizar esses vetores? Pegar suas coordenadas e dividir todas pela norma. Então, em vez de trabalhar com o vetor 1, 3, eu vou trabalhar com o vetor 1 sobre raiz de 10, 3 sobre raiz de 10. Agora ele é unitário. E faço a mesma coisa com o outro. Menos 3 sobre raiz de 10, 1 sobre raiz de 10. Agora ele é unitário. Então, o que eu ganhei com isso? Eles já eram ortogonais. Se eu fizer 1 vezes menos 3, 3, 1, ele dá 0, né? Só que a diferença agora é que eles são unitários, certo? Então, uma das vantagens vai ser a seguinte: se a gente quiser achar, por exemplo, as coordenadas daquele mesmo vetor 2, 3 nessa base ortonormal agora, por quê? Porque são ortogonais e são unitários, a gente só precisaria fazer, né, o produto escalar do vetor y pelo primeiro u1, e isso já é o C1, e depois multiplico por 1. E depois eu faço o y pelo u2, isso já é o C2, e depois fez o 2. Ou seja, eu não preciso fazer divisão nenhuma, porque eles são vetores unitários. Então, o C1 daqui nesse caso, né, seria pegar as coordenadas do W, que no caso 2, 13, e multiplicar por as coordenadas do primeiro vetor. Então, seria 2 sobre raiz de 10, né, mais 9 sobre raiz de 10, o que dá 11 sobre raiz de 10. Bom, tem que ficar carregando esse raiz de 10. E o C2 é simplesmente, então, pegar as coordenadas desse vetor e multiplicar pelo segundo. Menos 6 sobre raiz de 10, né? Mais 3 sobre raiz de 10, tudo isso sobre raiz de 10. Então, isso aqui vai dar menos 3 sobre raiz de 10. Pronto, já achei o C1, já achei o C2. Então, as coordenadas do y nessa base agora ortonormal é 11 sobre raiz de 10 e menos 3 sobre raiz de 10, certo? Então, a gente pode tanto trabalhar com bases ortogonais como com bases ortonormais. A gente ainda vai ver mais adiante que tem uma vantagem, então, em trabalhar com vetores ortonormais, que vai ser a definição de matriz ortogonal, certo? Que é aquela em que a sua transposta, por exemplo, é igual à sua inversa. Mas, para isso, ela só pode ter vetores ortonormais. Então, essa é uma das questões, por exemplo, por que seria importante, né, de ter uma base ortonormal. Ou seja, se as suas colunas forem vetores ortonormais, essa matriz, por exemplo, vai ter uma grande propriedade de que a sua transposta é igual à sua inversa. Certo? Bom, então eu vou terminando por aqui esta aula de revisão. Espero que tenha sido útil para vocês, né, e que ajude nos seus estudos para
tanto o teste que a gente vai realizar, teste 3, como futuramente para a prova dessa segunda área. Então, bons estudos e até uma próxima.